Então, galera, sempre é um vídeo de eu jogando, mas esse vídeo vai ser diferente. Eu vou estar subindo essa coisa e contando uma história. Teve uma vez que tava eu, meu primo, eu tava assistindo muito na época Ninja Go. Aí como que eu tava viciadão, mano. Aí eu tava pensando que era o Kai. Acho que era o Kai, eu não lembro. Aí daí eu tava treinando lá, brincando, que eu tava acabando com os inimigos. Aí meu primo chega, de boa, ele falou, quer lutar? Eu, tá. Pensando que essa é uma lutinha bosta, tipo, uma lutinha sem graça, entendeu? Aí eu tava lutando ali com ela, do nada eu solto um chute bem na cara dele, mano, nesse dia. Aí depois ele me dá um soco bem na cara. E eu, meu primo, a gente, tipo, sempre foi, tá no sentido da sua merda, que se lasque você. Mas a gente sempre foi bastante amigo, a gente, quando queria fazer uma coisa com o outro, a gente ia sempre junto. Aí, nós tava lá brincando. Aí eu comecei a chorar ele também, porque o chute que eu dei foi sem querer querendo. Porque é pra passar bem no rostinho, pra ele ficar com medo e parar de brincar. Mas ele não parou. Aí daí rolou uma briga, mano. Aí tava eu, minha avó e ele em casa. Eu não lembro se minha mãe tava, mas acho que minha mãe tava. Aí daí nesse dia aconteceu isso. Aí depois de uns 2 anos, tava Free Fire muito famoso, mano. Free Fire. Aí daí nós tava de boa jogando Free Fire. Aí ele tava me amassando. E como é que eu era muito criança, eu tinha uns 7 anos, eu chorava por tudo. Porque eu pensei, se eu chorar eu ganho, né? Aí eu comecei a chorar e beber. Aí eu comecei a amassar ele, mano. Eu destruía ele. Aí eu falei assim, bebê, quer chorar? Quer chorar, bebê? Aí daí ele ficou com tanta raiva de mim, mano, que ele começou a me enfocar. Tipo, ele eu gritei. Tipo, minha avó pensou que era brincadeira. Mas não era brincadeira. Depois desse dia, eu nunca mais quis brigar com ele, porque eu não lembro se eu fui pro hospital, mas eu acho que não. Mas eu quase fui, porque eu fiquei azul. Mas eu não precisei, porque minha mãe tinha esse remédio lá e ela conseguiu me dar. Aí teve esse episódio atrás, o meu primo adotou uma cachorrinha. Aí eu tava brincando com ela, que ela foi passar um dia na casa da minha avó, porque meu primo foi pra praia com a minha tia. Aí eu fui brincar com ela, que eu fui passar uns dias lá na casa que o meu cachorro tava lá. Aí eu fiquei com medo, mano, o meu cachorro, ele pode passar mal, que ele é pug. Então pug, como que tem problema de nariz, eu pensei, ele pode passar mal. E daí ele pode ter alguma coisa, minha avó não vai saber fazer. Aí eu fiquei lá uns dias. Aí eu tava brincando com a cachorrinha. Mano, a cachorrinha dele é bem fofa. Mas o problema é que ela morde você. Aí meu pai foi lá me buscar, minha mãe e meu pai. Aí eu fui lá, meu pai foi dar tchau pro meu avô. Quando eu fui a Mora e o meu é o Hulk. O do meu primo se chama Amora, que é a cachorrinha dele. E o meu se chama Hulk. O meu cachorro tem 7 anos já. Aí o meu cachorro que se lasca pra tudo. Ele só quer andar e quer receber carinho. Aí daí nós tava lá de boa. Aí meu pai foi despedir do meu avô, eu também. Aí a Amora tava com o meu avô. E quando eu falei que ela morde mesmo o seu dedo. Aí meu pai, quando foi dar tchau, ele tava indo embora. A Amora tava vindo pro meu pai pra ela receber carinho. Mas quando ele foi fazer carinho nela, o dedão do pé dele, ela mordeu, mano, o dedão do pé dele. E foi muito engraçado isso. Aí daí teve uma história que eu lembro que meu primo, ele quebra celular muito fácil. Muito fácil. Exemplo, teve uma vez que quando você fica com o dedão muito tempo, não fica com aquelas manchas de suor? Não sei. Aí daí ele falou assim, mano,
tá com mancha. E o que eu tenho que fazer? Lavar com água e sabão. Pegou um balde, mano. Aí colocou água e sabão. E tacou o celular. Aí limpinho. E não queria mais ligar o celular, porque... Por que será? Aí daí ele ficou sem. Aí a mãe dele bateu nele. Aí teve outra história dele. Que ele tava de boa lá e tinha encontrado sem conto. Que a mãe dele ia levar ele pra comer peixe. Aí daí quando ele foi levar, antes, o que ele fez? Gente, falou pros amigos, mano, eu encontrei uma nota de 100. Aí os amigos pilantra quis roubar ele. Mas ele conseguiu pegar. Mas nesse momento que ele pegou, a nota rasgou. Ele ficou sem comer peixe e apanhou ainda. E de castigo, porque não tinha mais celular. Aí daí nós tava de boa lá. Depois de bastante tempo disso, a gente foi numa pracinha. Minha avó levou a gente pra que tem uma praça perto da casa dela. Levou. Aí não tem um gira-gira. Então, eu fui deitado, mas eu tava me segurando e depois eu parei. Mas eu tava de um jeito que não tinha como eu cair. Aí o meu primo pensou assim, vou tentar fazer, né? Quando meu primo tentou fazer, o som não era tipo de areia nem de terra, era de pedra. Sabe aquela pedrinha que fica? Então, era de pedra. Aí daí nós tava de boa lá. E ele foi fazer isso, porque eu tinha conseguido. E aí pensou, vou fazer também pra me achar maneiro. Mas quando ele tentou fazer, a moça girou rápido e ele caiu, cara, de cabeça. Mano, eu só vi um pouquinho da cabeça dele sangrando, mas ele tava acordado ainda. Ele, ai, mano, minha cabeça tá sangrando, tá me sangrando a minha cabeça. Aí tem uma história que meu primo, mano, ele odeia essa história, cara. Mas eu vou contar aqui. Não vou contar, não. Contar outra, bem melhor. Essa. Teve uma história que tava eu e meu primo. Aí minha mãe fala que eu não podia assistir Lucas Neto. E meu primo assistia. Aí daí teve... Aí meu primo assistia e ele colocava pra eu ficar longe, pra ele só assistir na TV, só ele. Aí daí ele ficava... Mano, uma vez, aí eu fiquei tão bravo com ele que... Eu fiquei tão bravo com ele nesse dia que eu contei pra minha avó. Minha avó deu bronca nele. Aí falou, vamos no X1, no Free Fire. Eu, tá bom, vamos. E eu acabei com ele, mano, destruí ele naquele dia. Aí teve um dia que eu tava com ele de boa e minha mãe, ele deu um celular pra ele, um celular antigo da minha mãe. Minha mãe deu um celular antigo pra ele, dela. Aí ele falou, pra você cuidar, porque é meu, eu tô te emprestando. Aí ele, tá bom, vou cuidar. Aí nós tava lá de boa, eu tava assistindo na TV e ele tava jogando Free Fire. Aí ele ficou tão com raiva do Free Fire, mano, eu só vi o celular dele voando, da minha mãe na verdade, voando, cara. Aí eu falei, mano, você quer quebrar o celular? Eu não ligo. O celular é da... Eu falei, mano, você sabe que o celular é da minha mãe? E ele, eu sei disso, mas eu não ligo se quebrar. Aí eu falei, tá bom, né? Aí teve uma briga muito boa, cara, que eu venci, saí vencido. A gente discutia muito, porque a gente não sabia o que era certo e o que era errado, as respostas. Aí eu sempre vencia nisso. Porque o que a gente fazia? A gente sempre ia perguntar pro Google ou pra minha avó. Que a gente pensa, minha avó é mais sábia, né? Ela vai saber mais coisa. Aí nós ia perguntar pra minha avó de boa. E eu sempre vencia. Aí tem uma vez que ficou tanta raiva de eu vencer, de eu que eu venci, ele começou a rebater, cara. De nada. Aí meu primo, ele gosta muito de coisa de terror, mas ele tem medo de jogo de terror, cara. Aí daí eu tava lá de boa. Eu com ele. Eu falei, não, vamos jogar um joguinho de terror, legal. Aí nós jogou. Mano, o cara teve pesadelo de noite. Não, isso também eu tive um pouquinho, mas eu não fiquei com tanto medo.
Mas tinha um dia que eu tava dormindo, mano, que eu tava doidão nesse dia. Eu não lembro, eu tinha tomado algum remédio que me deixou doidão. Aí daí, depois, nesse dia, eu acordei 3 da manhã. Que eu vi pelo meu celular. Aí eu não consegui abrir meu celular, que eu queria dormir, mas meu corpo não deixava, que precisava ver alguma coisa. Do nada, ó, vez, meu primo mandando mensagem pro pai dele. Ou perguntando pai. Mas aí quando eu fui tentar olhar pra ele tava dormindo, mano. Eu não sei, cara, ele tava dormindo e meu primo não lembra desse dia, mas eu lembro. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram, mas espera aí, antes eu quero mostrar um negócio pra vocês. Eu não sei se você sabia disso, mas eu vou mostrar. Se você Galera, demorei 3 horas pra acabar essa torre aqui, ó. 3 horas. Ai, gente. Ó, viu? Entendeu? Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e valeu.